A estratégia é antiga: dividir para conquistar, semear a discórdia e assistir ao caos florescer. Da expansão do Império Romano ao reinado do Império Britânico, a divisão tem sido uma ferramenta de poder. Até hoje, a estratégia persiste. Em vez de nos unir, essas forças exploram nossas diferenças. Mas Deus nos chama para um caminho diferente. Ele nos chama à unidade, ao amor e à reconciliação. Nosso mundo hoje está fraturado por incontáveis linhas de divisão. Ideologias políticas se chocam, criando um clima de raiva e animosidade. As bolhas das redes sociais reforçam nossos vieses, tornando mais difícil entender e ter empatia por aqueles que têm pontos de vista diferentes. Vemos as consequências dessa divisão em todos os lugares para onde olhamos. Famílias são dilaceradas por discussões políticas. Amizades se rompem por causa de opiniões diferentes. As comunidades se tornam polarizadas, com vizinhos suspeitando uns dos outros. O tecido da sociedade, tecido por fios de empatia e compreensão, começa a se desfazer. Essa divisão não se limita à esfera política. Ela se infiltra em todos os aspectos de nossas vidas, dos esportes que assistimos à música que ouvimos. Somos constantemente bombardeados com mensagens que nos dizem para quem torcer, quem ouvir e em que acreditar. Essas mensagens geralmente exploram nossas diferenças, nos colocando uns contra os outros, em vez de nos unir. Até mesmo em algo aparentemente inocente como esportes, o espírito de divisão encontra terreno fértil. Rivalidades entre times e seus torcedores podem atingir um nível absurdo. Muitas vezes, a competição saudável se transforma em animosidade e desrespeito. Vemos isso nas arquibancadas e online, onde as redes sociais se tornam um campo de batalha. E, infelizmente, às vezes vemos isso transbordar para a violência. A música, antes uma linguagem universal que transcendia fronteiras e culturas, tornou-se outro campo de batalha para a divisão. Somos constantemente bombardeados com mensagens sobre quais gêneros são legais e quais são chatos, quais artistas são reais e quais são vendidos. Isso cria um clima de exclusividade e julgamento, onde as pessoas se sentem pressionadas a se conformar com certos gostos para serem aceitas. Em vez de nos unir, a música muitas vezes se torna outra maneira de nos definirmos e aos outros, para criar grupos internos e externos. Julgamos os outros com base em suas preferências musicais, fazendo suposições sobre seu caráter, inteligência e até mesmo seu valor como seres humanos. Esse tipo de pensamento não é apenas superficial e injusto, ele vai contra o próprio espírito da música, que é nos conectar a algo maior do que nós mesmos. Talvez em nenhum outro lugar a estratégia de dividir para conquistar seja mais evidente do que no reino da sexualidade humana e da identidade de gênero. Questões como casamento entre pessoas do mesmo sexo, direitos transgêneros e aborto tornaram-se profundamente polarizadoras, com pessoas de ambos os lados do debate frequentemente demonizando e desumanizando seus oponentes. Essa divisão é alimentada pelo medo, desinformação e falta de compreensão. Em vez de nos engajarmos em um diálogo respeitoso e buscarmos um terreno comum, recuamos para nossos respectivos cantos armados com nosso próprio conjunto de fatos e sem disposição para ouvir perspectivas alternativas. Isso cria um clima de hostilidade e intolerância, onde as pessoas têm medo de expressar sua verdadeira identidade por medo de julgamento ou perseguição. Ideologias políticas, alimentadas por mídia partidária e câmaras de eco online, abrem caminho para a divisão entre nós. Ficamos mais preocupados em marcar pontos políticos e demonizar o outro lado do que em encontrar um terreno comum e trabalhar juntos para resolver os problemas muito reais que nosso mundo enfrenta. As questões que nos dividem são complexas e multifacetadas. Mas as soluções não são encontradas na raiva, no ódio ou na divisão. Elas são encontradas no diálogo, na empatia
e na disposição de ver o mundo através dos olhos daqueles que são diferentes de nós. Elas são encontradas em lembrar que somos todos seres humanos, merecedores de respeito e dignidade, independentemente de nossas crenças políticas. Infelizmente, esse espírito de divisão se infiltrou até mesmo em nossas igrejas, os próprios lugares que deveriam ser faróis de unidade e amor. Vemos denominações se fragmentando por causa de diferenças teológicas, congregações se dividindo por linhas políticas e cristãos julgando e condenando uns aos outros por questões de convicção pessoal. Em vez de sermos conhecidos por nosso amor, compaixão e graça, somos frequentemente conhecidos por nosso julgamento, hipocrisia e brigas internas. Isso não apenas prejudica nosso testemunho para o mundo, mas também entristece o coração de Deus, que deseja que seu povo seja um, assim como Ele e Jesus são um. O verdadeiro templo. O livro de Atos, capítulo 7, versículos 48 a 50, nos lembra que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Estevão, cheio do Espírito Santo, desafia os líderes religiosos de sua época, que estavam mais preocupados com a aparência externa de sua fé do que com a condição de seus corações. No entanto, o Altíssimo não vive em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me construirão? Diz o Senhor. Ou, onde será o lugar do meu repouso? Essas palavras são um lembrete poderoso de que a verdadeira adoração não se limita a um local ou edifício específico. Trata-se da condição de nossos corações, nossa disposição de nos render à vontade de Deus e nosso amor por Ele e uns pelos outros. Exaltação e unidade. As divisões que assolam nosso mundo não são insuperáveis. Elas são sintomas de um problema mais profundo, a falha em exaltar a Deus acima de tudo. Quando colocamos nossos próprios desejos, ideologias e identidades acima do nosso relacionamento com Deus, criamos ídolos em nossos corações, ídolos que dividem e destroem. Mas quando exaltamos a Deus, quando o reconhecemos como a fonte de toda verdade, amor e unidade, tudo muda. Nossas diferenças se dissipam em comparação com o amor que nos une como filhos de Deus. Começamos a nos ver não como inimigos ou rivais, mas como irmãos e irmãs, companheiros de viagem na jornada da fé. Vitória na fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Essa fé não é uma crença passiva ou uma aceitação cega de dogmas. É uma confiança ativa na bondade de Deus, seu poder e seu amor inabalável por nós. É uma fé que nos compele a amar nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e sermos pacificadores em um mundo dilacerado por conflitos. Esta é a vitória que foi conquistada para nós por meio de Jesus Cristo, que derrubou a parede divisória de hostilidade entre nós, reconciliando-nos com Deus e uns com os outros. Nele, não há mais judeu ou gentio, escravo ou livre, homem ou mulher. Somos todos um em Cristo Jesus. Um chamado à unidade. Portanto, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, fixando nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sejamos conhecidos por nosso amor, nossa unidade e nosso compromisso inabalável com o Evangelho da Paz. O mundo está observando, desesperado por um vislumbre de esperança, um sinal de que a unidade e o amor ainda são possíveis. Sejamos esse sinal, refletindo a luz de Cristo nas trevas e mostrando ao mundo que existe um caminho melhor, um caminho de paz, reconciliação e esperança.
Ele prometeu que nada me faltará. Me ensinou a fé pra me guiar. Chuvas de bênçãos caem do céu. De braços abertos recebo o seu amor fiel. Sabedoria eu recebo, seus caminhos vou seguir. Cristo me guia, Pai, eu vou prosseguir. Nada temerei, força eu terei. Na salvação eterna, a paz eu encontrei. Viver no caminho da salvação não é fácil, mas sigo com fé no coração. Na presença do Pai, os meus sonhos eu verei. Para a glória do Senhor, lutarei e vencerei. Cristo é a luz que me faz caminhar. Mesmo na luta, não vou desanimar. O Pai me sustenta com sua mão. E com fé chego à plena redenção. Sabedoria eu recebo, seus caminhos vou seguir. Cristo me guia, ao Pai eu vou prosseguir. Nada temerei, força eu terei. Na salvação eterna, a paz eu encontrei. Viver no caminho da salvação não é fácil, mas sigo com fé no coração. Na presença do Pai, os meus sonhos eu verei. Para a glória do Senhor, lutarei e vencerei. Mesmo que o caminho seja cheio de dor, eu sei que com Cristo sou mais que vencedor. Ergo minha voz, clamo em oração e encontro em Deus a minha direção. Viver no caminho